Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Vamos dar sequência aí com mais uma videoaula. A gente vai agora aprofundar o nosso conhecimento sobre átomo. Esse conteúdo é muito importante porque ele é parte inicial da química do nono ano e ele também é a base para entender conceitos de física, como eletricidade, que vai ser um assunto abordado no nono ano, mas também aí ao longo do ensino médio. Então é importante que você realmente entenda esse conteúdo de agora. Então, a minha sugestão anotem, né, aquelas coisas que são importantes, inclusive uma das nossas atividades desse bloco é esse, né, porque às vezes eu penso que algumas pessoas não assistem essas videoaulas que a gente está gravando aqui com muito trabalho. Então, uma das atividades de hoje é realmente transformar essa videoaula em um mapa mental, tá? Então, é importante para você fixar o conteúdo, para você ter no seu caderno, para você garantir, né, a sua participação nesse bloco. Então, a minha sugestão é essa, já pega aí teu caderno, já pega aí teu lápis, vai fazendo algumas anotações, né, e vai realizando já essa primeira parte da atividade, tá bom? Então, vamos começar nossa aula propriamente dita, vamos falar sobre átomo, né? Então, né, toda e qualquer matéria existente, ela é formada por átomo. O átomo é uma partícula que ela é formadora de tudo que existe, né? A verdade é que a gente já viu os modelos atômicos e vimos, por exemplo, que na hora que Dalton falava, ele dizia que o átomo era uma partícula indivisível, indestrutível, né? Aquilo que não se parte. Então, esse nome átomo, ele ainda vem desse estudo dessa palavra, como se fosse uma parte que não se divide. Hoje, nós já sabemos, de acordo com os atômicos atuais, que, na realidade, existem partículas, né, subatômicas, aquelas partículas que vão formar o átomo. E é exatamente onde essas partículas estão localizadas, quais são essas partículas, as características básicas dessas partículas que nós vamos entender, né, ao longo dessa videoaula de hoje, tá bom? Então, se você olhar nessa imagenzinha aí, já dá para você ver, né, as duas estruturas clássicas atômicas. Então, existe um núcleo, olha só, que tem ali as bolinhas amarelas e vermelhas, aquela junção das bolinhas amarelas e vermelhas é o núcleo. E se você prestar atenção, existem esses arcos em preto, né, com essas bolinhas brancas incrustadas. Isso aí é a outra parte, chamada de eletrosfera. Então, a gente pode dizer aí que o átomo, né, ele tem como partes a eletrosfera e o núcleo. Olha essa imagem aí, né? O núcleo, ali tá o átomo inteiro. E tá dado um zoom aí no núcleo. Olha só, em verde e vermelho. Bolinhas verdes e bolinhas vermelhas, né? Mostrando as partículas que o compõem. E lá em cima também, nessa imagem, a gente consegue ver a questão da eletrosfera. Os arcos, né? E bolinhas verdes, né? Incrustadas nesses arcos, tá? Então, acompanhando esse mapa mental aí, ó. O átomo, ele tem como partes o núcleo e a eletrosfera. E em verde, esse verde escrito em verde nessas caixinhas que estão mais para a ponta perto da imagem, nós temos aí quais são as partículas, né, subatômicas. Então, nós temos aí elétrons, prótons e nêutrons. Então, o núcleo, né? Começando aqui por baixo, o núcleo, ele é formado por partículas do tipo prótons e partículas do tipo nêutron. Partículas do tipo prótons são partículas de carga positiva. A carga elétrica dessas partículas é positiva, então não é à toa que aí o próton na imagem está representado como uma bolinha com sinal de mais, né? Uma bolinha vermelha com sinal de mais. E no núcleo também existe outra partícula, que é o nêutron. O nêutron, como o próprio nome está falando, são partículas neutras. Estão aí representados na imagem com essa bolinha verde com um N no meio. Ou seja, essas partículas elas não têm carga elétrica, tá? Então, o núcleo é formado por partículas positivas e por partículas neutras. Ou seja, o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons.
Quando a gente vai pensar nesses orbitais, né, que eu chamei de arco e tudo mais, antes, onde está incrustado essas partículazinhas verdes, eu estou falando da eletrosfera. E essas partículazinhas verdes, esse verde mais claro, digamos assim, eles são os elétrons, né? Elétrons são partículas de carga negativa, né? E a eletrosfera, né, que está representada por esse arco preto fininho, né, é exatamente a região onde os elétrons ficam sempre ao redor do núcleo. Esses elétrons eles estão orbitando, girando, né, no entorno desse núcleo. Então existe aí o átomo, que é composto pelo núcleo e pela eletrosfera. Por sua vez, o núcleo ele é formado por partículas positivas e neutras. Partículas positivas que recebem o nome de prótons, partículas neutras que recebem o nome de nêutrons. Enquanto que na eletrosfera eu tenho incrustado partículas negativas, os elétrons, tá? Então, muita atenção a essa conformação básica do átomo. Importantíssimo que a gente entenda. Olha só, tá mostrando aí didaticamente, né, as regiões. Então, ali no meio, ó, uma bolinha cinza, nós temos o núcleo. Primeiro acompanha aqui esses nomes e essas setas abaixo do nome regiões, partes, né? Então, tem o núcleo, olha bem onde a seta tá mostrando. Então, esse núcleo, né, essa região central, essa região que traz a maior parte da massa do átomo, e esses espirais, digamos assim, esses arcos que nós chamamos de eletrosfera. Essa eletrosfera, como eu disse, é a região onde estão os elétrons. Então, olhando pelo outro lado aí, nas partículas, né? Vocês conseguem ver aí. No núcleo, prótons e nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons. Lembrando que próton, carga negativa, positiva, nêutron, carga neutra e elétron, carga negativa. Atenção a essa informação agora, tá? A gente vai estar falando aí sobre tanto a carga elétrica relativa quanto a massa, né? Antes de qualquer coisa, eu fiz questão que a gente passasse pelo conteúdo sobre características básicas da matéria e tudo mais. Então, presta atenção aí, ó, na massa. Olha o núcleo, a massa relativa do próton, 1. Massa relativa do nêutron, 1. Agora, olha na eletrosfera a massa do elétron. É uma massa muito pouca. É uma massa muito pouco significativa. Esse número, 1 dividido por 1836, é um número muito pequeno, né? Então, por isso que a gente fala que, basicamente, a massa atômica, ela é uma junção da massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Atenção a essa informação, que o nosso próximo conteúdo, ele vem bem focado nisso aí. Então, a massa atômica, né, basicamente tem essa composição. Se fala em em massa pouco significativa em relação aos elétrons, né? Agora, atenção a essa quarta coluna dessa tabela, né? Mostrando aí a carga relativa. Ora, já falamos sobre carga relativa de uma forma mais ampla nesta mesma aula. Próton é positivo, então tem aí 1. O nêutron é uma carga neutra e elétron, carga negativa, -1. Então, notem a importância. É preciso, né, que exista essa partícula neutra para que essas partículas positivas e negativas elas não tenham um poder de afastamento gigantesco, né, já que de junção, né, uma força de atração seja específica, que o átomo ele consiga estar estabilizado, né? Mas a verdade é que a carga elétrica dos átomos pode mudar. Isso a gente também vai estudar, tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, queria ensinar vocês agora o que é um átomo neutro, tá? Um átomo neutro é aquele átomo em que o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, o número de partículas de carga positiva é igual ao número de partículas de carga negativa. Vamos contar aí, ó. Olha só, aí, nesse caso, né? Em vermelho, eu tenho
3 prótons. Em preto, eu tenho 3 elétrons, né? Dessa maneira, eu tenho um átomo neutro. Vamos agora para esses outros exemplos. Vamos fazer essa contagem. O número de prótons. Prótons, partícula positiva. Está representada em vermelhinho. Olha só. 1, 2, 3 prótons. Se a gente olhar agora, né? A quantidade de elétrons. Pessoal, elétron, a sigla de elétron é um E minúsculo com um sinalzinho de menos em cima do E, tá? Então, se eu for contar agora as partículas negativas, aquelas em amarelo que estão nas eletrosferas. 1, 2, 3. Então, se o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu posso afirmar que esse átomo é um átomo neutro, tá? Então, essa é a característica básica de um átomo neutro. Quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Olha só, um exemplo aqui para a gente entender, diferenciar, né, o que é um átomo neutro de um átomo que não é neutro. Vamos contar aí a quantidade de prótons. A partícula positiva é representada em laranja, lá no núcleo. 1, 2, 3, 4, 5 prótons. Os elétrons estão representados aí em azul, 3 elétrons. Se a quantidade de prótons não é igual a de elétrons, então esse átomo não é neutro. Então, quando eu tenho um átomo que não é neutro, eu chamo ele de íon. Para as próximas aulas, vamos aprender a classificar estes íons. Então, é muito importante que você entenda esse conceito. Se não entendeu, volta à aula e faz de novo. E eu vou fazer outro exemplo agora, tá? Olha só aí. Nesse caso, vamos ver se esse átomo ele é neutro. Nós temos em laranja o número de cargas positivas, prótons. 1, 2, 3. Em azul, né, na eletrosfera, representado com um E, eu tenho os elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Sabendo que o número de prótons e o número de elétrons não são iguais, então esse daí não é um átomo neutro, isso daí é um íon, tá? Então, o número de prótons foi diferente do número de elétrons, o que eu tenho aí é um íon, ok? Então, como eu já tinha dito a vocês, né, a atividade 1 é transformar essa videoaula em um mapa mental. E eu quero estar recebendo aí dúvidas, né, o que acontece de que não ficou claro, né, que você não entendeu. Me chama pra gente conversar, pra gente explicar melhor pra você o que é. Esse conteúdo é muito importante, esse conteúdo é básico, tá? Para todo o ensino médio que vem aí. O ensino médio tá batendo na porta, a gente não pode mais procrastinar, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? Estou à disposição, como já falei, vou estar mandando as indicações, né, do que vocês podem estar fazendo para estudar melhor, tá bom? Então é isso, um abraço, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, galera!